Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Ser peludo seria o que, então? Quando começa a acontecer esses casos, aparece uma série de seres híbridos de olhos vermelhos, que muitas pessoas chamam de olhos de fogo, porque eles são iluminados. Eles têm cheiro de amônia. Muitas pessoas dizem enxofre, mas é mais para amônia, amoníaco, às vezes ovo podre, o cheiro. E eles são misturas de humanos com animais, são seres híbridos. Eles são humanoides, têm braços e pernas, mas as pernas às vezes é uma perna de bode, uma perna de boi. A mão às vezes tem 3 dedos, não tem 5. E ele tem uma aparência que às vezes é misturado de humano com esse animal que tá ali. E vários tipos de animais. Tem lobo, aí dá origem ao lobisomem. O de Varginha é uma espécie de réptil, anfíbio. Esse de Varginha que você falou foi esse bicho peludo que o pessoal falou. O de Varginha tinha o ser marrom, que era uma pele lisa, ele parecia uma rã, um réptil. Ele era todo marrom com a pele lisa, brilhosa, igual de um sapo. E tinha 3 protuberâncias, como se o crânio tivesse avantajado aqui em 3 partes. Falaram que eram chifres na época, mas na verdade eram só protuberâncias na cabeça. Saltos aqui no osso da cabeça. E olhos vermelhos. E ele parecia, segundo os médicos que analisaram, ele tinha aquela língua meio de cobra, que estica assim, bipartida e tal. Então parecia que era um réptil ou um anfíbio. E aí nessa mesma época, nessa mesma rua que foi vista essa criatura, foi visto esse ser peludo. Que aí já era um ser totalmente diferente. Totalmente peludo, de olhos vermelhos de fogo. E tinha o mesmo cheiro. Então, quando tem esses casos, aparecem todas essas criaturas bizarras. Não é só uma. E aí tentaram colocar, na minha opinião, esse ser marrom como se fosse um extraterrestre. E aí arrumaram pessoas uma pessoa no caso, que viu a nave. E outra que viu uma coisa voando, que poderia ser uma nave. Então, um casal e mais uma pessoa contra dezenas de testemunhas que viram um ser. Então, assim, eu não acredito que tenha acontecido numa nave, mas se aconteceu, eu não acredito que esteja ligado a esse ser. E aí, de onde é que vem esse ser? Né? Esses seres, a teoria mais aceita hoje, o governo dos Estados Unidos e pesquisadores antigos, é que esses seres sejam seres interdimensionais. Eles vêm de uma outra realidade, de um submundo, por exemplo. E aparecem aqui por algum motivo. Aí tem várias teorias. Seja porque E esses vermelhos são negativos. Por que são negativos? Geralmente, quando você olha para esse olho de fogo, que chama muita atenção, você entra no estado de hipnose e você perde a noção do tempo. O tempo para pra você, você não sabe o que aconteceu. Quando você olha assim, já passou 2 horas e parece que você tinha passado 5 minutos. E você não sabe o que aconteceu naquele tempo. É o missing time que chama. E geralmente você começa a ter uma série depois de problemas na sua vida. Começa a ter pesadelo, você começa a ter fenômeno poltergeist em casa, que daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Então, assim, aí você começa a ver, esse negócio é muito mais complicado do que apenas extraterrestres, né? Então, as teorias para esse ser interdimensional de outra realidade seriam o quê? A vibração da galera daquela cidade ali baixou e esse ser apareceu. Mas assim... Isso já aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Sim, mas você falou assim que os seres foram capturados. Quais seres? Eram seres marrons. Os seres marrons de olhos vermelhos. De olhos vermelhos. Isso. E essa pele lubrificada, né? Como se tivesse um óleo ali, né? Esses peludos, a gente não tem nenhuma história de ser capturado peludo. A gente tem história desses seres atacando pessoas lá. Pessoas que se engalfiaram. Esse policial foi atender essa ocorrência. Um cara que se engalfiou com esse ser nessa rua, na mesma rua. Em luta corporal. Mas se era um ser híbrido, devia ser então gigante. Ou muito maior que uma pessoa normal. Parecia que ele tinha a altura de uma pessoa normal, 1,70, por exemplo, mas ela muito forte. Muito então mais ele forte. Força. Muito mais forte do que... Porque teve um caso desse lá em Eloy Mendes, que é a cidade do lado. Inclusive não apareceu só em Varginha na época. Apareceu em vários municípios na época. E Eloy Mendes, um cara de 1,90 m, ele entrou em briga física com esse cara. E apanhou um pouco. Saiu tudo arranhado. E ele falou assim no depoimento: olha, eu tenho 1,90 m, sou forte. Esse tinha 1,70 m, não era alguma coisa normal. Era uma coisa que tinha super força. Então esses seres de onde vêm, né? Aí tem essas teorias que eu falei. Nos Estados Unidos eles apareciam muito, chamavam homem-mariposa lá. Cada lugar dá um nome, né?
lobisomem no Brasil, aí o Varginha, os peludos, às vezes falam que é o pé grande, ou enfim. E lá nos Estados Unidos acontecia quando ia acontecer desastre na cidade. A ponte ia cair, alguma coisa. Aí começaram a chamar eles de mensageiros do desastre, algo do tipo. Profetas do apocalipse. Mensageiros do apocalipse, basicamente mensageiros isso. do apocalipse. Vai acontecer alguma tragédia. Como se fosse assim, o que são os anjos? Os anjos são os mensageiros na religião, né? Eles vêm trazer uma mensagem. Esses que seriam talvez os negativos, que o religioso chamaria de demônio, eles são os anjos caídos. Ele vem trazer a mensagem ruim, a notícia ruim. Mas são mensageiros da mesma forma. Então é mais ou menos, são coisas que a gente começa a ligar os pontos e começa a tentar entender o que está acontecendo, né? Pode ter extraterrestre? Pode. Não duvido nada que tenha uma nave que veio de algum lugar e tá aqui e até se instalou no oceano, por exemplo. Os OVNIs que estão perseguindo os caças nos Estados Unidos, navio e tudo, e por isso que eles estão revelando esse assunto, vem do oceano, eles saem dentro do oceano, não vem do espaço. Mas eles podem ter vindo de um outro planeta, se instalado no oceano e estão operando, fizeram a base ali no oceano e estão saindo ali, entrando, aterrorizando os caças lá. Então pode ter tudo. Mas nesse caso de Varginha especificamente, eu não acredito que seja extraterrestre. E pra onde foi? Já que prenderam não sei se vamos chamar de extraterrestres, mas não sei se tem classificação. Tem classificação? A gente tem as hipóteses, né? Tem a hipótese extraterrestre, tem a hipótese extradimensional ou interdimensional. Esse seria um cara que veio... O extraterrestre vem de fora da Terra, né? Fora da Terra, vem de... outro planeta. Vem de nave. Vem de nave, E o interdimensional... Aí ele pode aparecer aqui de um portal. Ele sai de um portal e entra aqui. Abre-se um portal. Pelo menos é uma das teorias, né? Pra ele aparecer aqui. Mas se capturaram, pra onde foi levado? E aí por que chamou tanta atenção? Porque eles foram levados pra 2 hospitais. Foram levados para o hospital regional, não satisfeitos, levaram para um outro que tinha mais recursos, que era o Humanitas. Por isso que tanta gente teve contato, por isso que tanta gente viu, por isso que causou tanto alvoroço na cidade. Porque quem pegou primeiro as criaturas foi a polícia e os bombeiros. E os caras ficaram meio perdidos. Até o exército chegar um pouco depois, para arrumar a casa, já tinham passado pelos hospitais, pela cidade, e aí o exército depois tentou consertar. Esse pessoal realmente testemunha que viu? Sim. E prendeu? Sim, pessoas nos hospitais. Inclusive, um dos policiais que agarrou a criatura, ele morreu, né? Aparentemente não tinha ligação com tinha uma lenda que a criatura tinha feito um ferimento, um arranhão no braço dele, que ele morreu no mesmo dia, e etc. Mas não, ele ficou internado, ele tinha uma infecção já, um furúnculo no braço, e aí deu uma sepsia, que é aquela questão de hospital, contaminação de hospital, né? E ele foi tendo um declínio, aí ficou dias internado até ele falecer. Mas, de fato, o estranho foi que ele participou dessa captura. Ele capturou a criatura com os próprios braços, teria colocado num carro. E depois disso ele veio pro hospital. Então, assim, talvez ele ter tido contato com a criatura, não arranhado com o do tipo, mas só contato e já estar com uma infecção, por causa do furúnculo, aquele furúnculozinho virou uma coisa muito grande, entendeu? É o que eu acredito. Sim. Até porque essas criaturas, elas vaporizam amônia, um cheiro muito forte, um cheiro insuportável onde ela tá. Um dos médicos que fez o raio-x da criatura no hospital, se não me engano no Humanitas, ele falou que a ala do raio-x ficou fechada uma semana. Ninguém conseguia entrar ali. E há relatos desses seres que aparecem em comunidades lá no Nordeste, a comunidade fica com um cheiro ali 2 semanas, não passa nada. Então tem uma... O fato dela ter passado por esses locais todos e depois ainda ter ido pra Unicamp, que foi onde ela teria ido para depois os Estados Unidos levarem ela, é o que... Esses passos todos, quanto mais você carrega em uma instalação, mais testemunhas tem contato. Entendi. É esse caso que tem uma fita? Isso. Aí tem fitas que seriam gravadas pelos militares e fitas gravadas pelos médicos então, dos esse hospitais. Caso do hospital de Campinas. Isso. Teria fitas gravadas principalmente por médicos dos hospitais Humanitas e Regional. Mas esses médicos falaram sobre isso? Sim, tem um médico que é o Ítalo que fala que assistiu a fita. Ele veio a público ano passado para poder falar isso. Agora, e já se localizou quem tem a fita. Só que existe uma questão muito grande de quebra de confiança, porque parece que foi feito ali uma espécie de pacto entre eles para não revelar isso. E essa pessoa estaria sendo ameaçada. É isso que a pessoa que tem a fita relata hoje. O Ítalo que você falou, né?
Ito Venturelli, isso. Ítalo Venturelli era Isso. médico e ele assistiu... Neurologista. Ele assistiu a fita. Ele era médico, então, Isso. daqui de Campinas. Isso. De Varginha. Varginha? Isso. Por que ele tá vindo falar agora? Porque ele acha que já passou muito tempo e que naquela época tinha, de fato, essas ameaças, etc. Ele acha que já passou muito tempo e não há por que mais esconder esse caso. E aí, por isso que ele tá vindo a público agora. Acho que... E, de fato, teve muita ameaça. A mãe das meninas foi muito ameaçada na época. Por quem? Ninguém sabe. Tinha um gringo, que ela falou, e tinha brasileiro. E aí, falaram, olha só, vocês têm que calar a boca, tem aqui um dinheiro que vai mudar a vida de vocês, e ela não aceitou esse dinheiro. E foi isso que ela relata aí. Mas ela também não falou sobre o assunto mais, né? Falou, não, ela fala até hoje. Ela fala até hoje porque ela diz que é questão de honra, né? Elas têm que sustentar o que elas falaram. Elas preferem... Porque o que ia acontecer? Elas iam ter que aceitar o dinheiro e falar que tudo foi uma grande mentira. Ah, tá. Não era só não falar mais nada. E ela falou, não, é uma questão de honra. Não, é uma questão de honra. A gente não vai falar que é mentira. A gente viu, as minhas filhas viram. A mãe dela esteve lá, viu o cheiro e a pegada da criatura. Esse cheiro insuportável. Ela falou, não quero que minha família passe como minha honra em primeiro lugar antes do dinheiro. Então, isso foi a questão que ela conta aí. E como que foi a questão, então, do médico? Uhum. Ele teve... O que ele disse que viu na Ele disse que fita? tinha criatura na maca. Essa criatura marrom, de olhos vermelhos. E que ela estava sendo operada para colocar uma válvula na cabeça dela. É isso que ele conta. E ele é neurologista e quem estava operando ele era um aluno dele. É o que ele conta. Por que eles levaram esses seres para os hospitais? Porque eles, para capturar, eles tiveram que danificar os seres. E aí eles levaram para os hospitais para poder consertar, fazer um remendo ali. Talvez por pressão dos Estados Unidos, que aí tem um suboficial chamado Marcos Férez, que ele viu... Ele estava como controlador aéreo da época e ele viu a aeronave da Força Aérea Americana chegando e pousando em Campinas e vindo os helicópteros indo e voltando de Varginha. É isso que ele relata. Então isso dá a entender que, de fato, essa captura de Varginha para os Estados Unidos aconteceu. É. E como que estão as testemunhas, né? As meninas? Hoje elas não falam tanto, às vezes tem épocas que elas falam mais, né? Porque assim... Você chegou a ter contato com elas? Não, diretamente não. Tem pesquisadores do caso Varginha, eu não sou um pesquisador direto do caso Varginha. Agora que eu tô entrando lá por outros motivos que eu vou contar daqui a pouco. Mas quem teve contato na época foram os pesquisadores pioneiros do caso, que começaram lá em 96, e alguns como Marco Leal e João Marcelo, por exemplo, que são caras que já há mais de 10 anos já pesquisam esse assunto aí. Então, e como elas não têm nada a ganhar com isso, né? As pessoas só fazem piada, etc. Não vem muito sentido de falar nesse assunto, né? E aí o que acontece disso tudo? O que sobra dessa história? Tem a questão da fita, que tá uma batalha para conseguir ela. Há pessoas que falam que já viram a fita. Uma delas é o Alê do podcast Paranormal Experience. E o que ele fala? E eu consigo confirmar com uma pessoa que aquela história seria real. Não de forma direta, mas de forma indireta. A pessoa que conhece a pessoa que tem a fita. É um militar. E ele fala que aquele abre-se uma espécie de portal no chão, um buraco no chão, essa criatura sai. E não seria parecido com um ET, seria parecido mais com um demônio. Seria um humano modificado. Com olhos vermelhos de sangue, de fogo, mas parecendo algo, um humano possuído e fisicamente ele completamente modificado. E aí dizem que um dos ufólogos do caso teria ameaçado o militar se ele vendesse essa fita ou cedesse essa fita, porque ele teria meios de conhecidos para poder prejudicá-lo. Por quê? Isso iria contra a hipótese extraterrestre que vendeu-se há muito tempo, inclusive livros, etc, né? Então, há essa história, que aí eu já não sei se é verdade, que esse ufólogo teria feito uma ameaça por conta de não encaixar... Era melhor ter ameaçado o cara pra tomar a fita, né? Se você não me der a fita e eu jogar mas isso aqui... Provavelmente ele daria uma cópia, talvez, ficou esse medo, né? O cara vai que o cara me dá, mas é a cópia. Eu compro dele, mas é uma cópia, aí ele depois vende pra outro. Mas aí o conteúdo que importa, né? Mas ele não quis liberar esse conteúdo porque não cabia na caixinha extraterrestre, pelo que fala. Cabia mais na caixinha religiosa. E aí ele não queria ir pra esse assunto porque foi vendida uma narrativa ao longo dos anos. Uhum. Eu não sei se é verdade, eu sei até quem seria o ufólogo. Eu não vou falar porque eu não sei se é verdade. Mas isso pelo menos encaixa com o que eu tenho pesquisado. De que estaria muito mais para algo interextradimensional relacionado a visões que religiosos tiveram ao longo de centenas de anos do que algo extraterrestre.
Inclusive ele fala que ele não queria mais assistir a fita, porque quando ele viu a fita, a vida dele começou a da família inteira começou a ser uma espécie de sofrer uma espécie de maldição, né? A maldição depois que viu a fita. Do caso. Então, pro Ale, o Ale fala assim, pô, o cara não queria mostrar a fita porque ele não podia ver junto. Ele queria ficar doente? Quer dizer, ele ficou doente? Ele ficou com depressão, a família, não sei o que, perderam o emprego. Teve uma queda na família aí, em relação, depois que essa fita foi exibida lá pra família, né? E aí ele não queria ver, fez todo um esquema lá com a Alê pra poder exibir isso. Pelo menos a história que o Alê conta. E que eu tenho uma confirmação por testemunha indireta de que isso aconteceu. Então, assim, a gente começa a ver que na época, os ufólogos, eles moldaram algo. E o que não cabia na caixinha extraterrestre foi ignorado, como os seres peludos. E o que eu tô pesquisando agora, nesse momento, inclusive eu vou pra Minas hoje. Daqui eu vou pra Minas. Eu tô indo lá uma vez por mês pra pesquisar isso. Porque no sul de Minas existem rituais que são feitos. E onde existem esses rituais, e são feitos em florestas, geralmente florestas de eucaliptos. Onde são feitos esses rituais, aparecem seres de olhos vermelhos e de olhos de fogo. Diferentes tipos de seres. Híbridos de humano com animal. E há pessoas que eu conversei, como o próprio Ubirajara, que pesquisou em 96 Varginha, que foi o pioneiro do caso Varginha. Em 96 ele me confirmou que ele sabia que foi feito um ritual na floresta onde os seres foram encontrados, de Varginha. Que tipo de ritual? Um ritual Invocação? de satanismo e magia negra para abertura de portais. Satanismo? E isso bate com o que você falou, porque apareceu então a figura de um ser humano modificado, né? Sim. Deformado aqui, o crânio e tudo mais. Sim. Só que ele era, como você falou assim, pautado com o olho vermelho. Era mais parecido com um humano, né? Era um humano modificado. Mas se possuía de algo do tipo. Sim, mas exatamente, como você falou, tivesse possuído com o olho vermelho. E ele... Isso talvez explicaria o contexto, né? O contexto, assim, ele estava entre pessoas, ninguém viu chegando. Sim. Só viu quando estava lá. Quando apareceu. E eu falei com múltiplas testemunhas que falam, não, foi naquela floresta que eles apareceram. Eles saíram dali. Vamos pensar. Isso daí é uma coisa que acontece no sentido de que pessoas de uma determinada seita se reúnem, vão para tal lugar pra invocar essas criaturas. A história seria o seguinte. Seriam rituais que durariam muito tempo, exigiriam uma dedicação muito grande de uma pessoa, de um grupo, indo naquele local e abdicando de uma série de coisas da vida, se isolando, só pra fazer isso. E aí, qual que é a história que contam? Que um feiticeiro, isso lá em 96, e aí eu nem sabia disso, eu fui pesquisar agora e bate com o que me falaram agora esse ano. Em 96, teria se aberto um portal e de forma descontrolada saíram criaturas híbridas humanos com animais dali. E esse cara depois conseguiu fazer uma espécie de remendo pra tentar amenizar a situação. Mandar de volta uma galera. Ou eliminar de alguma forma, sei lá, fazer desaparecer, sei lá. Não sei, eu não entendo nada disso, mas é algo que a gente vislumbra aí. E aí, por isso que saiu de controle, por isso que apareceu o marrom, por isso que apareceu o peludo, por isso que apareceu a galera. Essa galera é confirmada. Eu falei com um policial que atendeu a ocorrência do ser peludo. E o pessoal falou com os militares, e tem a fita dos militares falando dos seres marrons. Então, assim, eu não tenho dúvida desses seres. Agora, como eles aparecem é que eu tô pesquisando. Que ritual é esse? O que é feito? Quanto tempo precisa? Onde é que tem que ser? Mas é sempre em floresta, geralmente floresta de eucalipto. Isso eu pude... Floresta de eucalipto. Isso. Com pessoas que vão, então, pra fazer esses rituais. Envolve sacrifício? Provavelmente. Geralmente esses rituais pesados envolvem sacrifício e sangue também, né? Oferecimento de sangue. Sim. O que falava muito disso era aquele cara que morreu, né? O Daniel alguma coisa. Mastral, né? Daniel Mastral. O que é curioso pra mim? Eu comecei a pesquisar tudo isso. É uma coisa muito nova pra mim, porque eu tava pesquisando só tecnologia. Pra mim era tudo extraterrestre com tecnologia. E eu fui pesquisando mais a fundo e eu vi que não é nada disso. Ou, pelo menos, a explicação mais natural não é essa. Pode ser que exista, mas eu acho que o que acontece mais que a gente vê no Brasil, esses casos de ataque, de ser e tudo isso, tá mais ligado pra esse lado de ritualístico e de magia. Todos os bruxos que eu conversei, seja na Quimbanda, seja satanismo, seja esses caras todos que eu conversei, eles falam que quando eles fazem os rituais, a criatura fica no astral. A criatura fica nesse mundo invisível. E ela opera pra você a partir dali, nesse mundo nosso material. Então ela faz acontecer as coisas aqui, mas a partir de lá. Ela não se materializa aqui.
Mas só pra eu entender, esse tipo de ritual, você pede alguma coisa Sim. e aí essa pessoa opera nesse plano material pra que ocorra aquilo que você quer. Ela evoca uma entidade, evocaria uma entidade, ela oferece algo pra essa criatura, né? Seja animais ou sangue, etc. Essa entidade, ela está no astral, no espiritual, nesse mundo dimensional, nessa outra realidade. Ela não materializa aqui. E a partir de lá, ela consegue fazer a materialização. Fazer acontecer aqui, Fazer né? acontecer. Uma riqueza, um poder, algo do tipo. Se você pegar não sei o que eu tô dizendo, o livro da mulher do Collor, ex-presidente Collor, ele fazia todos os rituais. Ela descreve exatamente rituais pesadíssimos no livro. Que eu nunca imaginaria que eu ouvia aquilo. E ele conseguia tudo, né? Caraca, eu vou ler esse livro aí. Qual é o nome? Eu não lembro, é Memórias, eu acho, mas é o único livro da mulher do Collor. Botar lá no Google. Livro da mulher do do Collor. ex-presidente Collor. Ela descreve tudo. E a feiticeira depois converteu, virou evangélico, virou amiga dela. E a feiticeira confia, enfim. Negócio... E ele conseguia tudo. Feiticeira. E olha que interessante. Interessante. Eles fazem tudo no Maranhão. No Maranhão. O Collor é do... Sarney. É do Amapá, né? Vários políticos... Alagoas. Alagoas. Mas o Sarney fazia Sarney lá também, aí o Collor passou a fazer. Todos esses políticos poderosos todos você tá exagerando, né? Mas grande parte deles faz rituais no Maranhão e ninguém não esconde isso de ninguém. E de fato conseguem poder e acharam conseguem... aqui, ó. Tudo o que eu vi e vivi. Isso aí. O testemunho corajoso da primeira dama. É isso aí. Exatamente. Rosane Malta. Aqui, ó. Mais jovem que o Brasil já teve. Ah, tá. Sim. Olha só. Caramba. Vou ler esse livro, cara. Vou ler esse livro. Esse aqui já tá na minha lista. Obrigado aí, galera que... É impressionante esse livro aí. Que tá acompanhando. Caramba, rituais pesadíssimos. E olha só que coisa. O Maranhão, se você for em Codó é a cidade que é o seguinte... É uma casa do lado da outra, um fazendo um ritual de cada religião, um do lado do outro. Codó é uma cidade. Codó. Município. É onde os políticos vão lá fazer os rituais. E se você pegar o Maranhão, não é só Codó, mas o Maranhão, ele tem muito disso, de ritualística. De diferentes religiões. Tem. Lá tem quilombos, né? Os quilombos, os quilombolas fazem. Quilombo. Eles fizeram um mix. Eles pegaram as religiões de matriz africana, junto com conhecimentos de ocultismo e satanismo, e alguns fizeram uma coisa misturada. E alguns não tiveram as raízes, alguns têm lá centros diferentes para cada ritual, se especializaram em cada um, em voodoo, em satanismo, e tem áreas específicas para fazer cada um. E olha que coisa, lá no Maranhão é recorde de avistamento de lobisomem. O que é o lobisomem? Lobisomem é uma criatura híbrida, com olhos vermelhos, um cheiro de amoníaco, um cheiro de ovo podre, e que muitas vezes ataca pessoas e mutila animais. E Maranhão é recorde desses caras aí. Será que não tem alguma coisa a ver? Será que pessoas estão fazendo rituais e talvez atraindo essas criaturas pra cá, abrindo portais, ou esses rituais estão essa vibe de rituais está atraindo e facilitando essa abertura e entrada desses seres aqui? Mas um fato interessante que eu tô de olho agora é isso. E olha que interessante... E não é lenda, a época que mais aparecem esses seres é a quaresma, que começou ontem, na quarta-feira de cinzas. Nossa. E tem 40 dias. É a época que mais aparece. Sim. E a época que mais aparece é a época da quaresma. Mas então o pessoal tá fazendo durante a quaresma a invocação, o ritual satânico. Então, por exemplo, se pegar, por exemplo, muita gente da Umbanda, a Umbanda não faz nem... Não vou falar por toda a Umbanda, né? Mas grande parte da Umbanda não faz nem ritual nessa época porque é uma época que você tem muita influência de entidade negativa, né? Então eles fecham o terreiro. Porque tem portais que se abrem nesse período de quaresma? Dizem que sim, porque o avistamento desses seres de olhos vermelhos é recorde nessa época. O que é o lobisomem? Lobisomem é um termo genérico para qualquer criatura estranha de olhos vermelhos que o pessoal vê. O pessoal vai falar lobisomem. Mas tem híbridos com porco, tem híbridos com cavalo, tem híbridos com boi, tem híbridos com um monte de cara. Inclusive no Nordeste eles dão nome. Labisomem, por exemplo. Labisomem é mistura com porco. Então lá no Nordeste dão esses nomes diferentes, mas virou tudo um guarda-chuva de lobisomem de folclore. Tá. Mas não é folclore. Eu não digo assim, não é aquele de Hollywood. É mais para um humano. Claro. É mais para um humano
com características físicas modificadas. Tem, nesse período que você falou, nessa questão dos sacrifícios, dos rituais e tudo mais, tem desaparecimento também? Gente que desaparece? Tem pessoas que desaparecem. Tem. Mas, tipo, desaparecer pra nunca mais voltar. Sim. Porque tem as pessoas que desaparecem, como você falou, tipo, a pessoa meio que perdeu um tempo da vida dela, a pessoa não sabe se ela ficou um dia, uma semana. Sim. Mas uma hora ela ressurge, Sim. memória toda alterada, a pessoa ela não sabe como ela chegou ali, Sim. a última lembrança dela é muito vaga e tal. E tem esse caso, isso daí você já considera como também um... Então, lá, os Estados Unidos tem parques nacionais, né? A gente tem também aqui, mas lá é recorde. Mas lá o que acontece nos Estados Unidos? Ele fica aberto. Você pode entrar lá de noite, a hora que você quiser. O que acontece com nossos parques nacionais aqui? Fecha de noite. Ninguém vai. Nenhum parque nacional nosso é aberto de noite. O SMB que administra, ele fecha. Lá nos Estados Unidos é aberto, 24 horas. Então várias pessoas somem lá à noite. Estão andando lá. E o que é sumir nos Estados Unidos? Você pega um cachorro, dá a roupa para aquele cachorro cheirar, e ele fica treinado naquele teu cheiro, e o teu rastro vai só até aqui. Então ele fala assim, pô, que a pessoa andou até aqui. Daqui pra cá não tem rastro nenhum de cheiro. O que aconteceu? Ela desapareceu. Isso lá tem a galera do FBI investiga. Tem série sobre isso, que é o Missing 411, é uma série muito boa de ver. E lá, inclusive, eles viram que tem determinados tipos de genética de pessoas, de determinadas famílias dos Estados Unidos, que tem mais probabilidade de serem levadas. Eles pegaram isso lá no Missing 411. Então, é uma coisa a se pensar, né? Será que essas entidades não têm esse poder, né? Se elas têm poder de materializar o que quiserem aqui, será que elas não têm poder de levar as pessoas daqui também? Desmaterializar, né?